Sistema Uni de Comunicação apresenta o podcast Resenha da Uni. Um formato diferente igual ao mesmo tempo. Pois a cada edição, um conteúdo diferente e uma qualidade igual entre os melhores. Apresentação: Flávio Monteiro e Ferrari Júnior. Toda segunda-feira às 20 horas, você não pode perder. Aqui não tem lorota, é papo firme, sem ponto e vírgula. Podcast Resenha da Uni. Agora o bicho vai pegar! Salve, salve, galera! Hoje, segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. Estamos começando mais um Resenha da Uni, o nosso podcast. Hoje temos o privilégio de receber no nosso podcast aqui o senhor Benevides, José Benevides Cavalcante. E aí, seu Benevides, tudo bem? Nós estamos aqui com muita honra participando do podcast aqui da Unirádio Web, convite de vocês, através do nosso Rubinho Mutino, e estamos à disposição. Estamos ligados aqui à Universitária e, naturalmente, temos muito carinho por essa emissora, particularmente agora quando recomeçamos essa etapa da web, que eu acho que é muito importante nos dias de hoje. E aí, seu Benevides, o senhor é garcense, natural daqui de Garça. Fala um pouquinho das suas origens. Eu nasci em Garça, nasci no ano de 1944, praticamente um ano antes do término da guerra, da Segunda Guerra, né? E tem origem nordestina. Legal, também tem. Minha mãe, do meu pai, são nordestinos, vieram do Nordeste. De qual estado, seu Benevides? Do estado de Alagoas. Meu pai também veio de Alagoas. Ele é natural de Atalaia, perto de Maceió. Sim, beleza. E ela é natural de São José da Laje, que fica a divisa de Pernambuco. Legal. Né? Mas é realmente uma família que me deu muita satisfação de estar nela. Tanto assim que o Cavalcante é da família nordestina, né? E nós ouvimos muita história a respeito da família, né? A família chegou aqui na década de 30, no final da década de 30, na verdade não veio para Garça diretamente, veio para Álvaro de Carvalho, que na época chamava Santa Cecília, era um patrimônio, Santa Cecília. E vieram por necessidade, evidentemente, né? A situação lá está muito difícil, embora a grande parte da família ficou lá, né? E chegando aqui eles tiveram que trabalhar na lavoura de café, que para eles era uma coisa completamente desconhecida, porque lá é cana, não café, né? E eles nunca tinham trabalhado realmente assim na roça. Então tiveram um momento, uma época bastante difícil, mas logo vieram para Garça, e aqui foi quando minha mãe veio. Ela tinha 13 anos, ela se casou bem nova, e aí naturalmente eu nasci em 44, mas nessa ocasião meu pai ficou doente e faleceu. Então foi minha mãe, depois ela veio para casa da minha avó com uma tia solteira que eu tinha, e os três me criaram. A elas eu devo então o que eu realmente alcancei, né? E elas me colocaram sempre coisas boas na cabeça. O senhor perdeu seu pai, então... Não, eu perdi meu pai, na verdade, eu não tinha nem nascido ainda. Não tinha nem nascido. Não tinha nascido. Nossa, que situação. Minha mãe estava com gravidez de 5 meses. Meu Deus. E ele não tinha 30 anos ainda. Nossa, era muito jovem. Muito jovem. Agora você calcula naquela época como é que era uma mulher ficar viúva. Nessa idade. Não tinha assim uma qualificação, evidentemente trabalhava onde podia, como empregada doméstica, etc. Até que ela conseguiu uma vaga num grupo escolar. Era um grupo escolar de Garça. Naquela época só tinha esse grupo escolar de Garça, que se localizava onde é hoje o museu municipal, era ali. E ali
ela ficou, depois surgiu o outro prédio, João Crisóstomo, ela passou por João Crisóstomo e foi ali até sua aposentadoria. Ah, sim. Ela começou a trabalhar como servente, depois passou a ser porteira. Naquela época o mundo era diferente, as necessidades, as exigências eram outras e as dificuldades de sobreviver muito maiores. Seu Benevides, contando um pouquinho, né, da sua história, você falou da sua infância, né, da sua mãe, como foi a sua carreira profissional? Então, na verdade, minha mãe sempre, desde que eu era muito pequeno, né, ela sempre dizia que ela queria que eu estudasse, que essa era a vontade do meu pai. E realmente, depois na escola, eu fiz o primário, na época era primário, secundário. O primário eu fiz ali no João Crisóstomo, depois eu fiz o ginásio no Ilmar Machado, fiz o colegial lá também, e aí eu prestei na época um vestibular para pedagogia. Isso foi em 1962. 62. Pouca gente ia para a faculdade. Aqui, acho que naquele ano, de Garça mesmo só fui eu. Eu já comecei a trabalhar, comecei a lecionar. Ah, já Porque na começou a dar época aula. não havia professores. E aqui em Garça tinha uma escola, Colégio Comercial de Garça, e me chamaram para dar aula de matemática. Ah, legal. Eu já tinha feito colegial, tinha um certo conhecimento da matemática, né? Fui para lá, trabalhei lá há uns 3 anos. Depois, eu cheguei aos 21 anos, eu comecei a trabalhar no Ilmar Machado de Oliveira, que já era uma escola estadual. Naquela época, muito diferente de hoje, a escola pública tinha um peso muito grande, era muito importante, era a melhor escola. O Ilmar Machado, na época. Em todo lugar, a escola pública era sempre, Tinha um peso aqui no estado maior, de São né? Paulo era uma escola muito, muito boa assim, no sentido de dar conteúdo, de ensinar realmente. Nesse aspecto ela era boa. Ela só não era boa assim, dentro da concepção nossa, porque havia muito preconceito dentro da escola. Preconceito em que sentido? Preconceito social, preconceito de cor, preconceito de religião. Isso havia dentro da escola e isso era muito claro, né? Ficava muito claro, e naquela época não se tinha uma consciência como se tem hoje. Então, a gente achava tudo que natural, né? Tudo natural. Mas os professores eram bons. E, na verdade, nós todos, dentro de uma sociedade, a gente acaba assimilando os conceitos da sociedade, a mentalidade social, né? Então, você cresce com aquela mentalidade. Só com o tempo, quando a gente vai conhecendo melhor a vida, que você começa a selecionar aquilo que você realmente pode aceitar. Começa, né, a se lapidar. Aí eu né? comecei a perceber que a escola realmente era uma escola muito preconceituosa, discriminava demais. Eu fiz o curso de pedagogia, depois eu fiz o curso de licenciatura em ciências, na década de 60 ainda. Eu não fiquei muito contente com a pedagogia, não contente não, é que realmente eu queria um campo ligado à ciência, sempre gostei de ciência. E depois eu fiz direito. E como que foi essa inclinação para o direito aí? Porque foi uma guinada, né, da matemática para o direito, assim. Então, é uma coisa interessante. Como né? surgiu esse interesse aí pelo direito? É uma coisa interessante porque, na verdade, eu sempre tive, desde criança, eu tive uma curiosidade de conhecer as coisas. O conhecimento. Eu sempre li. Desde criança, minha mãe comprava livros. E eu lia, né? E lia de tudo. Qualquer assunto, né? Mas eu me interessava muito pela ciência, pelo que a ciência vinha descobrindo. Mas gostava muito de história, gostava da geografia, gostava das matérias da área social e gostava da física, da química, da biologia também. Então, como a gente tinha uma percepção muito ampla assim, do conhecimento, sem ter conhecimento, a gente queria abarcar tudo, né? Sim. Então eu fiz cursos que realmente começou lá na educação, né? Depois ciência, depois voltei para o direito. O direito complementou, eu acho que complementou, porque eu sempre gostei de estudar. Isso foi sempre em mim um traço, uma aptidão natural. E
direito, eu praticamente já estava me aposentando quando eu fiz. E eu me interessei porque eu vi que realmente nós vivemos num mundo onde o direito prevalece sobre a nossa vida, né? Regula a vida de todos nós. Então, vou fazer direito. Inicialmente, fui fazer direito apenas para melhorar a cultura, mas depois acabei utilizando o direito, fiquei uns 20 anos, 20 e poucos anos advogando. Achei que realmente é um campo muito bonito. Se existem problemas, não é o direito, são as pessoas, né? São os homens. Assim que também na ciência, assim também na área de educação, que foi a que prevaleceu mais em minha vida. A área de educação. Bacana, né? E muita gente, né, que faz direito nunca se arrepende de ter feito esse curso, né? Porque abre a mente, né? Abre a mente. Abre a mente. Eu já vi pessoas falando com muita vivência que, até orientando, acho que todo mundo deveria fazer direito, né? Mesmo que não queira ser advogado, prestar concurso, mas como o senhor mesmo disse, faz parte da nossa vida, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento, porque hoje em dia o brasileiro acaba sendo muito leigo, né? Ah, sim. Então, Fernando, na verdade é o seguinte, o direito me ensinou uma coisa que todo mundo sabe, mas às vezes não, quando você estuda, às vezes você tem um conhecimento por alto, mas quando você estuda, você penetra mais naquilo e aquilo penetra em você. E uma das coisas mais importantes que eu vi no direito, além da questão de cada um ter o seu direito, né, e em contraposição ter as suas obrigações, é o fato de que num determinado conflito, são duas partes, né? As duas partes têm o direito de falar. E você tem que ouvir as duas partes. E quando você ouve as duas partes, você vê que uma contraria a outra. Isso é natural. Aí sobra, por exemplo, para o Poder Judiciário, para o juiz, discriminar e saber realmente, com essas duas manifestações, qual aquela que realmente pode prevalecer. Porque geralmente, num conflito, os dois têm direito e os dois não têm. Em algum momento, em alguma situação, em alguma lide que ocorre, evidentemente, situações se definem porque um se sente prejudicado pelo outro. Mas a gente acaba percebendo que a verdade está com os dois e não está com nenhum. Geralmente é uma terceira opção. A verdade é a terceira alternativa. Entendi. Então, quando você ouve uma pessoa falar, contar um caso, ou falar a seu respeito, como eu estou falando aqui, ou solicitar, ou exigir alguma coisa, você sabe que existe o outro lado. Você tem que saber que sempre existe o outro lado, né? Às vezes tem pessoa que realmente sabe fazer um pedido, sabe reiterar um pedido, sabe fazer uma solicitação, sabe sensibilizar o coração de quem ouve, mas o lado oposto precisa ser ouvido, porque senão você não tem ideia realmente do que você está fazendo. Porque eu imagino assim, o juiz ele está diante de duas pessoas que, teoricamente, cada um está na sua razão, né? Exatamente. É difícil, né? Exatamente. Ele que vai ter que analisar o que é o que. Imagino que não é fácil, né? E a beleza do direito é que todo mundo tem direito, até aquele que comete o crime tem direito, né? Então, é um campo muito bonito e um campo difícil de trabalhar. O senhor advoga ainda, seu Benevides? Não, eu parei há uns Já parou, 3 anos né? atrás. Ah, sim. É muito difícil trabalhar se você for utilizar assim, não só a razão, né? Mas utilizar também a sua consciência moral. Certeza. Se o que você está fazendo é certo ou não. Às vezes o advogado leva cada susto, né? Porque ele acha que está defendendo uma verdade, mas quando defronta com a parte contrária, ele percebe que não era bem assim a situação, né? Então, mas o advogado tem que defender o seu cliente. Ele tem que chamar de defender o cliente. E aí que entra o conflito do advogado com ele mesmo, né?
Com certeza, né? Fazer o melhor pelo cliente, né? Isso. Porque ele tem o direito de defesa. Isso. Independente da opinião como profissional, mas Exatamente. tem que ser feito, né? Exatamente. Seu Benevides, e continuando falando, né, da sua atuação profissional, o senhor teve um papel, uma atuação na imprensa local também? Então, era outra coisa que eu gostava muito, né? Porque na época, desde criança, eu sempre fui apaixonado pelo rádio, né? Porque lá isso era rádio. Eu via as rádios de todos, podia ouvir. Naquela época era o rádio e olha lá, hein? E eu gostava muito de ouvir os programas, de ouvir os noticiários, o esporte principalmente, né? Acompanhava tudo pelo rádio. Tanto assim que quando surgiu a televisão, eu tive dificuldade de ver um jogo na televisão e ouvir pelo rádio. Parece que no rádio era mais interessante. Diferente, né? Diferente. Meu pai tinha esse hábito mais de ficar com o eletrizante. radinho. Era mais eletrizante. O narrador, ele realmente dá muito dele mesmo para poder dar um sentido mais dramático à partida, né? Aí eu comecei a ver o jogo pela televisão, parecia que estava muito parado, né? Eu acho que é algo que a geração de hoje jamais vai concordar, né? Porque o pessoal quer a imagem, quer tal, mas isso aí que o senhor falou, eu lembro muito do meu pai ouvindo no radinho. Eu ficava pensando, por que ele rapaz, não assiste na TV? Era interessante. Não, e os narradores eram muito bons, porque eles tocavam o sentimento do rádio ouvinte, né? Então eles escreviam, por exemplo, quando o Brasil ia jogar fora, ou um time do Brasil ia jogar na Europa, ou qualquer lugar, ele descrevia o país, como é que era, o cara ele falava, quer dizer, então ele realmente tinha muita bagagem muito grande para poder transmitir aquelas informações e da maneira como ele fazia. Porque não era só transmitir, como fazer, né? Então, mas como eu gostava muito de rádio, eu me aproximei naquela época nós só tínhamos aqui a Rádio Clube de Garça. A rádio, eu já ouvi falar dessa Isso, rádio. Rádio Clube de Garça ali na Heitor Penteado. Né? Sim. Era uma rádio que realmente era ouvida, ela tinha uma pouca potência, né? O mínimo de potência, AM, e a gente ouvia aquela rádio. E ali eu acabei fazendo amizade com o Nilson Bastos Bento, né? Ah, o Nilson. Isso. Legal. E eu nunca trabalhei mesmo na rádio, mas eu sempre participei de alguma coisa e até pedi para o Nilson me chamar, inclusive esse noticiário, alguma reportagem, algumas coisas eu participava com o Nilson, né? Mas isso foi muito tempo atrás, né? Muito tempo quando, seu Benevides? Que década, que ano, mais ou menos? Isso começou na década de 60, né? De 60. De 60. Já faz um bocado de tempo, hein? Na verdade, eu cheguei como nós temos, a gente tem a comunidade espírita, né? Nós temos mensagens espíritas para poder divulgar. Ah, você já tinha esse trabalho na rádio já? Mas aí, eu negociei inclusive com a rádio, lá com o Nilson, para ele fazer semanalmente 3 mensagens, mensagens só de aspecto moral, né? Não mexe com religião, é só a mensagem em si. Sim. Por semana. E eu fazia 3 crônicas para a rádio. Que legal. Por semana, dias alternados. E isso foi muitos anos. Essas crônicas eu geralmente pegava os temas da cidade e fazia crônica e tal. Às vezes, naquela época não tinha computador, era tudo na máquina de escrever. Era tudo corrido, quando errava era um problema sério. Transtorno, né? E às vezes fazia na última hora, porque eu lecionava o dia todo, às vezes à noite. Mas nós fizemos isso antes de ter o programa, realmente o programa espírita. Foi nessa época que eu conheci o Zé Abrão Basso. Ah, legal. O Zé Abrão Basso começou como técnico, ele era ainda adolescente, né? E ali nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo e durante muitos anos ele acompanhou o nosso trabalho, sempre com esmero, dedicação. Ele era sempre um funcionário muito dedicado, muito consciente, né? E também nos jornais da cidade, nós temos 2 jornais, a Comarca de Garça. Temos a Comarca de Garça e o Correio de Garça.
desde uns 18 anos, por aí, desde que eu entrei para a faculdade, eu comecei a escrever artigo. Primeiro no jornalzinho da faculdade. Legal. Tinha um jornalzinho lá. Aqui não tem lorota, é papo firme, sem ponto e vírgula. Podcast Resenha da Uni.